Algum membro da Assembleia pede a palavra? Tem a palavra a Fernanda Lacerda. Fernanda Lacerda, Partido Comunista Português. Ora, sobre este ponto, análise e discussão da prestação de contas, portanto, a primeira parte que nos é apresentada é o balanço e a demonstração de resultados. Eu, por inerência da profissional, uma das coisas que geralmente costumo olhar para um balanço, eu penso que todos nós fazemos isso, vamos logo ver o resultado. É a primeira coisa, é ver o resultado, e a outra costumo fazer é ler a certificação legal de contas. Nestes casos são as declarações, portanto, do revisor oficial de contas, que não vêm junto aos documentos e que eu aqui até deixo esta sugestão, que, vamos cá, a certificação, a declaração, neste caso dos revisores oficiais de contas, passassem a ser incluídos na documentação, porque se nós, esta Assembleia, como devem estar lembrados, tivemos que dar o nosso apoio à contratação de uma sociedade de revisores de contas. E porquê? Porque, efetivamente, são eles que têm a obrigação de auditar e a responsabilidade de auditar as contas. E então nós, realmente, devíamos saber o que é que eles dizem sobre o assunto. Ora, olhando exatamente para esse resultado, sabendo nós que as autarquias é um serviço público, que o seu principal objetivo não é os lucros, mas a verdade é que, na realidade, tem que haver algo que justifique a sua eficiência, chamemos assim, e o gerar resultados positivos também vai fazer aumentar os fundos próprios, o que, na sua, depois, vai gerar com que haja uma autonomia financeira maior. Não se pretende resultados positivos e grandes, como aconteceu em 2015, e que nós até dissemos que era um caso já, mas realmente resultados que possam nos mostrar que há a eficiência da gestão, ou seja, que a entidade não coletiva foi avaliar positivamente a aplicação dos recursos utilizados e o funcionamento da gestão. Portanto, olhando para o resultado deste ano 2016 é de 729,61 €, o que realmente é muito baixo e, acima de tudo, ele tem origem em resultados extraordinários originados por correções do exercício anterior. Ou seja, os resultados operacionais, que é da atividade, portanto, da autarquia, neste caso da freguesia, foram negativos em 9.230. E onde se verifica que a conta de fornecimentos e serviços externos tem um grande aumento, os custos são elevados. As remunerações diminuíram e os custos financeiros também aumentaram em 10.000 €. Ora, isto realmente tem que ser e faz-nos pensar, porque a verdade é isto, os custos têm que haver algum controle de custos. Nós temos ao longo do ano, e quando foi na aprovação do orçamento, e depois ao longo do ano, viemos sempre falando sobre algumas contas, como marketing, comunicação,
prestações de serviços. Eu verifiquei num mapa, porque isto são tantos mapas, tantos, que às vezes é quase impossível olharmos para tudo e ver tudo. Mas alguns mapas sobre contratação de serviços, há contratações de determinado valor que depois o resultado, o efetivo pago, é quase que o dobro. Geralmente a maioria é sempre assim. Portanto, isto realmente penso que deve ser repensado, visto, porque é verdade que a autarquia, a freguesia, tem que fazer uma gestão dos recursos que recebe e aplicá-los da melhor maneira em prol da freguesia, em prol da população, mas tem que haver um controle de custos sempre, estar presente. Passando, nós também verificamos que o ativo teve um acréscimo de 47% sobre 2015 e que está distribuído por bens públicos, cerca de 240 mil euros, o imobilizado corpóreo 400 mil euros e um acréscimo de proveitos cerca de 100 mil. O passivo teve um acréscimo de 282%, cerca de 283%, em que a rúbrica principal deste aumento, deste acréscimo, advém de proveitos diferidos, em cerca de 667 mil euros. Este valor, pois, é explicado, que tem a ver com obras que não foram, portanto, executadas, e os proveitos, isto é umas especializações de exercício, que realmente foram diferidos os proveitos. Ou seja, diferir significa que os proveitos não devem entrar para o ativo do ano, mas sim esses proveitos serão passados para o ano seguinte, porque os custos também vão ser executados no ano seguinte. Portanto, ao longo o que nós continuamos a dizer e frisar é que realmente há que controlar os custos, porque e em determinadas rúbricas, e nomeadamente, voltamos a frisar, marketing, comunicação, prestação de serviços. Depois vamos passar para o controle orçamental, e então verificamos que, como o António falou, verificamos as receitas a um grau de execução de cerca de 99%, 98,6%. As despesas, eu pelo menos verifiquei um grau de execução de 89%, parece-me que o António falou em 80% e qualquer coisa, mas eu vi de despesas correntes 89%. Menos 442 mil euros. E as despesas de capital, uma execução de 66%, menos cerca de 317 mil euros. Ora, estas despesas de capital foram previstas no orçamento, mas não assumidas, e estão distribuídas pelo seguinte: mobiliário e equipamento do Polo Cultural do Mercado foi previsto 60 mil, executado 33.910. Investimento da cultura foi previsto 91.980 euros, foi executado 15.990. Câmara Frigorífica do Mercado 31 de Janeiro, que eu tanto falámos aqui sobre nos orçamentos, foi previsto 7.980 e foi executado 0. A Casa de Crianças do Campo dos Mártires da Praia foi previsto 80 mil, Pátria, 80 mil, executado 0. O Balneário Lar de Santa Bárbara foi previsto 40 mil, executado 20.617. Por acaso já verifiquei que em 2017 estão outros 20.217. A reconstrução da casa do WC Campo dos Mártires da Pátria, previsto 20 mil, executado 0.
Balneários funcionários, previsto 20 mil, executado 0. Escadarias de freguesia, 121 mil, executado 42.628. Agora, informação, depois vem também anexo, uma informação ao balanço e demonstração de resultados e um relatório de gestão. Sobre essa informação, segundo a informação, fala e menciona lá que havia 66 funcionários em regime de contrato e 144 em regime de tarefa. Pessoal em regime de tarefa representa, isto significa que o pessoal de regime de tarefa representa 140% do pessoal contratado. Os bens foram amortizados, isto também é algo que gostaríamos, não sei, deve haver uma explicação certamente, mas verificamos que os bens amortizados, alguns deles, não vimos todos, a taxas constantes. No entanto, há taxas, por exemplo, os sanitários do Largo de Santa Bárbara é uma taxa de 0,4%. E eu, se não fiz mal as contas, dá 240 anos para amortizar o bem, o que realmente me parece um pouco exagerado. O muro da escadaria do Paço da Rainha tem uma amortização de 2%. Isto é uma amortização que tem a ver com os edifícios, costuma ser feito. Isto é cerca de 48 anos, 50 anos, é aquilo que geralmente se aplica. No entanto, eu ponho uma questão. O muro da escadaria do Paço da Rainha é de azulejo e nós sabemos que tem geralmente há sempre uma tendência para uma maior desgaste. E o desgaste é que às vezes o partir de azulejo, portanto, será, não sei qual é... o porquê, mas deve haver uma razão para estes, porque eu vi outros bens com umas taxas de amortização muito pequeninas, que realmente aquilo vai levar anos e anos para uma amortização. Há uma razão, certamente. Passando a outras informações consideradas relevantes, há uma informação, e esta informação costuma ser feita em todos os relatórios da gestão, e muito bem, de haver 4 processos em tribunal e que, segundo a informação, o texto diz que não há risco de perda, razão porque não foi constituída provisão. Ora, isto é muito importante, porque não há dúvidas que qualquer processo em tribunal pode realmente originar perdas que podem pôr em causa financeiramente uma empresa, ou neste caso, uma autarquia. E nós, se não pensarmos, por exemplo, isto agora vamos devagar, mas pode acontecer, um caso em tribunal de uma questão ambiental, podem ser indemnizações de milhões. Portanto, isto é muito importante. Não é o caso aqui, não é esse o caso, mas o que gostaríamos de ter uma informação mais detalhada sobre os processos e a listagem deles e os valores em causa, porque dizem que realmente não há risco e por isso não foi constituída a provisão, mas gostaríamos de ter acesso a isso. Depois, entretanto, eu comuniquei isto ao António, não sei, mas eu não vi, mas é só para chamar a atenção que há um mapa, para quem recebeu e os membros da Assembleia receberam, um mapa na página 13 que não está somado. Portanto, não está somado e há lá um erro numa verba e não tem soma. Entretanto, também... no relatório de gestão, na última página, também o rácio da autonomia financeira está errado. Quer dizer, a descrição do rácio está correta, mas depois, quando está o rácio, está errado. Tanto que lá fala que há uma autonomia financeira de 200 e tal %, o que não é verdade. A autonomia financeira que está... com o rácio como deve ser, é de 62%. Isto significa que há 38% que é financiado por capitais alheios. Pronto.
Agora uma questão, também neste relatório de gestão se menciona que em 2016 houve um investimento superior a 2015 e o que eu verifiquei que está é que realmente os pagamentos foram superiores em 188 mil euros, mas no entanto a execução orçamental, como atrás referimos, foi de 66%. Menos 411 mil euros, ou seja, o previsto para o investimento era de 1.225.000 euros, eu estou a arredondar, portanto, e só foi executado 813 mil. E, portanto, os pagamentos é diferente, o pagamento, porque até há pagamentos que têm a ver até com exercícios anteriores. Portanto, estas são as questões que eu tenho para já sobre o assunto. Mais algum dos presentes tem a palavra? Damião de Castro. Damião de Castro, PSD. Começo por saudar a mesa na pessoa da Sra. Presidente da Junta de Freguesia, todo o Executivo, todos os senhores deputados, o público em geral, o staff que nos acompanha nesta sessão e desejar a todos que tudo isto corra bem. O ponto que queria aqui, eu diria que subscrevo quase na íntegra as palavras que foram feitas pela minha anterior, a pessoa que esteve aqui a expor os pontos sobre este ponto que estamos a trabalhar, que estamos a discutir. Eu só acrescento mais algo que podia ser útil no futuro. Efetivamente, os documentos chegam-nos num tempo muito curto em relação à sessão que temos aqui. E eu diria que é quase humanamente impossível ler, estudar e reler e tirar, digamos, algumas notas que possam melhorar o documento, porque o tempo é curto, muito curto. Acresce ainda que hoje foi distribuído, há bocadinho, um documento muito interessante mesmo. Só que, eu diria, há algum dos presentes que possa, em consciência, dizer que este documento é bom ou é mau. Eu digo que é bom, mas é impossível tirar, digamos, daqui conclusões que possam ser úteis. Eu não sei se deu os parabéns ontem no Bacalhau ou o que é que... Porque ele passou o 25 de Abril, que nos disse, a fazer o documento, enquanto outros andaram na farra. E até foi o meu caso, não há dúvida, não é? Mas é curto. Nós temos de fazer alguma coisa para melhorar a situação da nossa freguesia, que todos nós queremos, estamos aqui a trabalhar para isso. E, portanto, peço ao apoio, ao pessoal, ainda hoje vai entrar mais pessoal para cá, para a Junta e tal, ou pelo menos vem uma proposta nesse sentido, peço que consigam, digamos, melhorar esta situação. Até porque eu lembro-me do tempo em que presidiam a Assembleia, eu tinha de entregar os documentos com 15 dias de antecedência. Isso agora mudou, pelos vistos a lei mudou e eles chegam em cima da hora. E isso não tem utilidade reduzida. E era isso que eu queria apresentar à Assembleia. Obrigadíssimo. Muito obrigada. Mais alguma questão? Passo a palavra então ao Executivo para responder. Dou a palavra à Beatriz Dias. Eu gostava de fazer uma pergunta relativamente ao modelo de contratação, da análise dos documentos. Portanto, eu já não consigo encontrar em qual é que eu fiz as notas. O modelo de contratação era todo por ajuste direto. Parece-me que o ajuste direto tem a sua utilidade, mas, no entanto, se ser um modelo quase exclusivo de contratação da Junta de Freguesia, parece-me algo que requer uma análise e alguma reflexão, uma vez que nós devemos
devemos implementar estratégias de contratação que sejam o mais aberto possível, o mais transparente possível e o mais amplo possível, que permita a outras empresas mais pequenas, que se calhar não têm a mesma posição no mercado, participar nestes processos de contratação e assim se calhar reforçar algumas empresas. Eu acho que a transparência e o modo como nós contratamos é um dos aspectos fundamentais da gestão da freguesia e isso tem que ser algo que nós vamos melhorando durante o exercício do mandato. Portanto, eu gostava também que partilhassem connosco a reflexão sobre este modelo de contratação e porque é que é o recurso tão frequente ao ajuste direto. Muito obrigada, Beatriz.